abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Esqueçam de gravar a mensagem. Gênesis 21. Diz a palavra, Gênesis capítulo 21, verso número 1. O meu pai vai falar contigo através da palavra. Diz assim, Gênesis 21, verso número 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, e Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era de idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão de idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Agora no versículo 8 diz assim: E cresceu o menino, isto é Isaque, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, versículo número 9, viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém. Nós só vamos colocar a mão no nosso coração e vamos orar. Paizinho, graças te damos, estamos na tua casa, estamos na tua presença, já adoramos, já louvamos o teu nome e te damos mais uma vez toda a glória para ti. Agora te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito passeie em nosso meio. Toda a igreja orando, mano, quero ver a você orando. O teu Espírito passeie em nosso meio e te pedimos, Pai, que tu fales ao nosso coração hoje através da tua palavra. Que a tua palavra seja rema, profética, específica ao nosso coração. Em nome de Jesus. Se fosse dar um título a esta mensagem, não sei qual bem seria o título, mas tenho que pensar que a mensagem vai ter que ter um título, não é, Dani? Mas vamos lá pensar mais logo. Mas eu quero, sabe que normalmente nós pregamos muito sobre Isaque, amém? O pregador gosta de dar pregações bonitas sobre Isaque, mas hoje eu quero pregar para vocês sobre Ismael, amém? A história de Ismael é a seguinte, diz a palavra que havia um homem chamado Abraão e que tinha a sua esposa Sara, que era estéril. E diz a palavra que eles já eram avançados em idade, já tinham uma idade avançada e não tinham filhos. Mas Deus tinha feito uma promessa para Abraão e disse que ele iria dar um filho a Abraão através de Sara. E Abraão disse que creu na palavra, Sara também creu mais ou menos. Mas diz a palavra que Deus olhou para a fé de Abraão. Amém, amados? Sabe que
num casal há sempre quem crê mais e quem crê menos. Quem tem mais fé e menos fé. Isso sempre existe. Amém? Mas Deus vai se fixar naquilo que tem mais fé. Pode ser a mulher, como muitas vezes pode ser o homem. Amém, amados? O melhor é que ambos tivessem uma fé firme e forte. Amém? Mas normalmente alguém tem uma fé mais forte e outro uma fé mais enfraquecida. E diz a palavra que, passado muitos anos, Sara não concebia, não tinha filhos. Abraão já estava desesperado por ter um filho, por ter descendência. Porque diz a palavra que Abraão queria ter um filho para lhe deixar a herança que ele tinha. Porque ele era muito rico e queria lhe deixar a herança. Porque senão ele iria morrer e a herança ia ficar para o servo dele, Eliezer. Porque a preocupação de Abraão era morrer e a quem iria deixar a sua herança. Quem está a entender? Levante-se a mão, diga amém. E sabe uma coisa, amados? Diz a palavra que passou alguns anos, Abraão não tinha filhos, Sara continuava estéril. E a vossa atenção, por favor, para mim. Sara continuava estéril, não tinha filhos. E diz a palavra que um dia Sara disse para Abraão: olha, Abraão, eu tive uma ideia. Eu não dou filhos e não dou mesmo. Está ali a minha serva Agar, egípcia. Toma ela na tua mão e tem um filho com ela. E esse vai ser o teu filho. Mas diz a palavra que ter Ismael foi um erro. Amém, amados? Um erro, por assim dizer, que não era a vontade perfeita do pai. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. Mas o pai é tão bom que diz a Bíblia que Deus abençoou Ismael. Sabe que todos nós aqui, eu ia lhe dizer uma palavra muito forte, não se diz igrejas, mas não vou dizer, é claro, não vou-me aventurar a isso. Não que seja má, mas que seja um bocado de choque falar dentro da igreja. Mas todos nós aqui fazemos coisas erradas na vida. Mas muitas vezes o Pai é tão bom e misericordioso com nós que Ele vai abençoar os nossos erros. Diz para o teu irmão, isto é mentalidade de reino. Quando és um amado do Pai, cometes um erro, é erro, mas por amor a ti, Deus abençoa o teu erro. Mas não é nisso que me quero focar. Então repare bem, nasce Ismael. Agora imagina um homem como Abraão, que mais de 80 anos sem ter, com o desejo de ter um filho, já com uma idade muito avançada. E então imagine que Ismael era o mimo daquela casa de Abraão. Toda a riqueza daquele pai, para quem ia? Para Ismael. A atenção era para Ismael, a riqueza era para Ismael. Imagina Ismael de bebê, o pai deve o ter coberto com as melhores roupas de bebê, com os maiores luxos, o melhor quarto era o de Ismael, o mais confortável era o de Ismael. Imagina o berço de Ismael, porque diz a palavra que Abraão era riquíssimo. Tinha muitas riquezas Abraão, diz a palavra. Então Deus, imagina o cuidado e o luxo que Ismael tinha. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. Ismael era o filho mimado daquela casa, era rico, tinha, imagine-se, eu não sei qual eram os brinquedos daquela época, não é? Mas imagine, os melhores brinquedos daquela época tinha Ismael. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. Mas diz a palavra que quando Ismael já tinha 6 anos, nasce Isaac. E diz a palavra que o nascimento de Isaac, não diz a palavra literalmente, mas o Espírito Santo nos revela, que o nascimento de Isaac prejudicou a qualidade de vida de Ismael. Porque agora as melhores roupas já não era para Ismael, era para Isaac. Os melhores brinquedos já não era para Ismael, era para Isaac. A atenção toda já não era para Ismael, era para Isaac. E agora imagina uma criança de 6 anos, como é que ele vai encaixar tudo aquilo na cabeça dele? Eu era o centro das atenções, eu era o mimado, eu era o abençoado, e de repente agora a minha qualidade de vida diminuiu. Quem me está a entender, levante-se a mão, diga amém. Sabe que muitas vezes, amados,
quase todos que estão aqui já tiveram um tempo onde vocês sentiam-se os mimados, onde tinham tudo aquilo que o Pai tinha para vocês, vocês tinham na vossa mão. Tinham a abundância, tinham a fartura, tinham de tudo, não se preocupavam com nada. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Mas a algum momento da sua vida nasceu um Isaac. Que Isaac é bênção, é riso para muitos, mas foi uma atrapalhação para Ismael. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Sabe que nesta vida há coisas que nós nunca as conseguimos explicar. Eu aprendi isso. Porque eu vou lhe dizer, a Bíblia diz que o nome de Isaac quer dizer... Isaac não trouxe sorrisos para Ismael. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Sabe que o levantamento de um é queda do outro. No mundo sempre é assim. O bem de alguns é o mal de outros. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. Por exemplo, ainda há dias nós falávamos em casa isso. Conversava isso com a minha mãe. Se deixasse de haver enfermidades na terra, os médicos já não tinham emprego. É necessário existir enfermidades. Não por Deus, claro. Por isso é que as farmacêuticas criam os vírus. Para depois venderem o antídoto. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Os advogados estão a clamar por criminosos. Que me apareça um criminoso, mas que tenha dinheiro, que nem que mate 60 pessoas, mas que tenha guito ou importante. Amém, amados? Tenta olhar para esta terra e você vai ver a terra cheia de assuntos assim. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Sabe que até com a pobreza se lucra. Sabe qual é a maior fonte de riqueza? Muitas vezes é através da pobreza. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Eu ouvi um economista em Londres, eu nunca mais me esqueço, porque ele também foi corajoso quando falou. Ele disse assim, nós todos, economistas ou pessoas que, assim do escalão dele, nós sonhávamos há anos com uma crise mundial. Porque esta é a nossa fonte de riqueza. Quando pessoas choram por crise, eles dizem que querem crise. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Então, só que eu quero que os irmãos entendam que Isaac nasce, e logo eu imagino Isaac a nascer, Abraão pega Isaac no colo e Ismael fica num cantinho a olhar para Abraão, e ele, sendo criança, percebeu, perdi o meu lugar, mesmo sendo criança. Agora imagine que Abraão está com Isaac ao colo e Ismael vai chamar Abraão, como sempre chamou, pai, anda a brincar comigo. E quando não havia Isaac, prontamente Abraão ia brincar com o filho. Agora não Ismael, agora não posso. Não faças barulho porque Isaac está a dormir. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Quando Abraão dizia, trouxe uma surpresa, logo Ismael disse, a surpresa é para mim porque estou habituado a surpresas, e a surpresa não era para ele, era para Isaac. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Vocês perguntam assim, como é que o apóstolo sabe que Ismael foi perdendo a importância para Abraão? Porque chegou ao ponto que Abraão mandou o filho embora. E ninguém manda um filho embora da noite para o dia, amados. A pouco e pouco vai-se perdendo a amizade. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. E agora eu pergunto, como é que se perde a amizade a um filho? Por isso é que eu digo, amados, que a Bíblia é feita de pessoas imperfeitas, quando Deus aperfeiçoa. Se eu posso dizer, um bom pai é aquele que consegue ser bom pai para todos. Um bom pai não é aquele que dá privilégios a um e despede outro. Quem está a entender, levante-se a mão e diga amém. Nós estamos aqui para falar de Abraão como pai. Isso daria outra mensagem. Mas diz a palavra que Ismael então foi perdendo o seu lugar, foi perdendo a sua qualidade de vida, foi perdendo a sua atenção, e chega ao ponto que Sara, onde é que está? O versículo. Ora, Sara viu brincando o filho da Agar, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Versículo número 10.
seguinte. Pelo que disse Abraão, deita fora. O que é que disse? Deita. O que é que diz? Deita fora esta serva. Como se fosse um brinquedo. Como se fosse uma coisa para pôr no lixo. Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com o meu filho, com Isaque. Versículo seguinte. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Versículo seguinte. Deus, porém, disse a Abraão, não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva em tudo o que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque a Isaque será chamada a tua descendência. Versículo seguinte. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo, tomou pão, um odre, que é isto? De sua? Um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela, e também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Versículo seguinte. E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos. Versículo seguinte. E foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia que não vejam morrer o menino. Assim, sentado em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Então repara bem que Ismael foi perdendo a sua qualidade de vida, foi perdendo a sua importância dentro de uma casa, porque eu vou-lhe dizer uma coisa, você dá os melhores presentes, você quer ver quem você ama, em quem você investe mais o seu dinheiro. Se você investe mais o dinheiro em si do que os outros, você é a pessoa que você ama mais. É verdade, não é verdade? Então não é? Disse alguma coisa que não devia dizer? Estou falando sério. Que há pessoas que, por exemplo, dizem assim, eu amo mais aquele. Mas quando é a hora do dinheiro, quem é que está primeiro? O dinheiro, diz para o outro irmão, o dinheiro é um medidor em muita coisa da vida. É muita coisa. Com quem você gasta os seus primeiros euros é quem está em número 1 no seu coração. Amém? A menos que quem está número 1 no meu coração sou eu. Amém, amados? Por isso é que, por exemplo, muitas vezes diz assim, eu antes era tudo para mim, para mim, para mim. Agora que tenho filhos é os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos e depois eu. Não é? Também não deve ser um ponto de desequilíbrio, a tal ponto que você se maltrata a você para dar a outros, que haja um equilíbrio. Mas quem é prioridade na sua vida, tudo tem a ver com onde você investe primeiro o seu dinheiro. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. O que é que Jesus disse? Porque aí onde está o vosso tesouro, o que é que representa o tesouro? O que é que representa o tesouro? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então quer dizer, aonde você investe o seu tesouro, é onde está o seu coração. Por exemplo, porque é que há pessoas que não investem dinheiro na obra de Deus? Porque o seu coração não está aqui. Quem me está a entender, levante a mão e diga amém. Podem gastar dinheiro em qualquer lado, mas na casa do Pai não. E na casa do Pai não se gasta, na casa do Pai se semeia para se colher. Amém, amados? Se investe. Então, onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro e vice-versa. Então, Ismael foi perdendo a qualidade da sua vida. E diz que chegou até o ponto máximo onde Sara disse para Abraão, olha, despede esta egípcia e manda o teu filho embora. E diz a palavra que... Sabe que há coisas, amados, que sucedem, que são coisas fortes. Diz para outra irmã, coisas fortes. Desligamento entre um pai e um filho é algo forte. Mas não acontece algo forte que já não estava acontecendo. Não sei se me dou a entender. Às vezes aquilo que você diz assim, foi um choque. Não, já estava a passar dia para dia. Por exemplo, um casal separou-se. Separou-se. Não separou-se num dia. A cada dia foram separando.
Quem me está a entender, levanta-se a mão, diga amém. Um problema numa família, não, já existia. Quem me está a entender, levanta-se a mão, diga amém. Então, a despedida foi o impacto. Entende, amado? Foi o pum. Mas já estava a acontecer algo. Porque enquanto Isaac não nascesse, Sara nunca se ia atrever a dizer para Abraão: manda o teu filho embora. As mulheres são sábias, as mulheres sabem quando podem falar. Não é verdade, amados? Sara falou porque sabia que naquele momento, se ela falasse para Abraão, Abraão ia ceder. Porque via que Abraão já não estava igual. Agora, quando não existia Isaac, se Sara manda Ismael embora, quem ia embora era Sara. Quem me está a entender, levante-se uma, diga amém. Diz para o teu irmão: tudo tem o seu tempo na vida. Já dizia o rei Salomão. Então, Sara encontrou o seu tempo, mandou Ismael embora, mandou Sara também embora. Perdão, Agar embora. E diz a palavra que Abraão despediu o filho, não com ouro nem com prata, mas deu-lhe água e deu-lhe pão. E diz a Bíblia que ele era multimilionário. E despediu o filho com um pedaço de broa e água. Já que você vai despedir o seu filho, despedir-se com uma herança que desse para o filho ser próspero a vida inteira. Toma 5 quilos de ouro e vai à tua vida. Porque eles tinham muito ouro. Era rico em gado, em ouro, em prata. Lhe entregasse ouro na mão. E vai ter o teu futuro. Deu-lhe pão e água. Diz para o teu irmão: aos filhos não se dá pão e água. Se dá daquilo que nós temos. Da nossa riqueza. Da nossa abundância. Diz para o teu irmão: não deias pão e água ao teu filho. Dá daquilo que tu tens no teu celeiro, da tua abundância, da tua riqueza. Entrega-lhe tudo na mão. Quem me está a entender, levanta-se a mão, diga amém. Então diz a palavra que foi tanta água que Abraão deu que se esgotou logo. Nunca consegui entender esta despedida e a forma como foi despedido. E consumir a água do odre. Agar deitou o menino debaixo de um... Olha, põe atrás. Debaixo de uns... Agora pense, Ismael, deitado debaixo de um arbusto. Há uns anos atrás estava deitado na melhor cama. Com abundância. Agora estou deitado debaixo de um arbusto e não tenho água. Quem sabe você está aqui hoje e está como Ismael, sentado, deitado debaixo de um arbusto, sem água, sem provisão, e está pensando: ainda há pouco tempo atrás estava no melhor e agora estou debaixo de um arbusto com pouca água, sem água neste caso. Quem está a entender? Levanta-se a mão, diga amém. Mas diz para o teu irmão: a história de Ismael não termina aqui. E diz para o teu irmão: e a tua história também não vai terminar aqui. Diz para o teu irmão: sacode o teu irmão. E diz: a tua história não vai terminar aqui. Quem me está a entender, levanta-se a mão, diga amém. Versículo 16 diz que Agar foi sentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer um menino. Veja que estava a um ponto crítico. Assim, sentado em frente dele, levantou a sua voz e chorou. No versículo seguinte: mas Deus ouviu a voz do menino. Quando Agar sai, em algum momento, Ismael levanta uma oração. Diz para o teu irmão: ainda que estejas deitado debaixo de um arbusto, sem água, clama ao Pai. Porque há uma coisa que Abraão aprendeu. Que Ismael aprendeu. Que Abraão não passou riquezas para as mãos de Ismael, mas deixou-lhe a fé como herança. Ele herdou a fé do Pai.
e sabe que você pode não ter nada. E a fé vai atrair até você tudo aquilo que você necessita. Ainda que você não tenha prata nem ouro hoje, mas você tem fé. A fé vai chamar as riquezas do norte, do sul, do oeste e do oeste para que venha para as suas mãos. A Bíblia diz que pela fé os mundos foram criados. Pela fé aquilo que não existia começou a existir. Aquilo que não havia começou a existir, começou a haver a abundância onde havia falta. Ismael não herdou riquezas do pai, mas herdou a fé. Porque diz a Bíblia que ele clamou a Deus. O pai de alguma forma ensinou-lhe que quando ele tivesse uma necessidade, tivesse aperto, para clamar a Deus. Quem me está a entender, levante-se uma, diga amém. Sabe que quando nós vemos os árabes, hoje em dia todos revoltados, você devia perguntar, qual é que será a reação? Qual é que deveria ser uma reação de um filho que era primeiro e que foi rejeitado e o mandaram embora só com um bocadinho de água para casa? Quem me está a entender, levante-se comigo, amém. Você vai passar a amar Ismael, porque nem sempre nós nos identificamos com Isaac. Diz para o teu irmão, nem sempre te apaixonas pela personagem principal. Há muitas vezes nós nos damos conta que aquilo que parece que é um vilão não é um vilão. Simplesmente teve casos na vida que o fizeram assim. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Talvez hoje você não se identifique com Isaac, mas se identifica com Ismael. E diz a palavra que de alguma forma diz que, mas Deus ouviu a voz do menino. Ele clamou. Diga todos comigo, ele clamou. Ele orou. E diz a palavra de uma forma simples que o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe que tens Agar. Sabe o que é tremendo? É que Deus sabe a situação que você está passando. Sabe ou não sabe? Mas Ele pergunta o que é que tu tens. Você diz assim, porquê? Deus pergunta. Sabe porquê? Porque no mundo espiritual, de onde veio os anjos de Deus, é um mundo que não existe a falta, a escassez ou a necessidade. Naquele mundo já existe a nossa resposta. O que é que tens? E diz a palavra que... Onde é que está? Que tens, Agar, não temas. Diz para o teu irmão, não tenhas medo. Olha o que é que Deus disse outra vez, porque Deus ouviu a voz desde o lugar onde está. Sabe que muitas vezes você para sair de uma situação difícil que você está, para sair de um lugar apertado, por assim dizer, que você está, você pensa que tem que usar uma oração muito bem estudada, muito bem eloquente, muito bem treinada, ou muito bem preparada. E a oração que Ismael fez, que o libertou, foi a oração de um menino. Hoje o que Deus diz para si é que não tem de fazer uma oração complicada, mas basta uma oração simples de todo o seu coração hoje, vai fazer com que Deus envie um anjo desde o céu para ouvir o seu clamor, a sua oração e retirá-lo do lugar onde você está. E diz a palavra que Deus ouviu a voz do menino do lugar onde ele está. Versículo 18 diz, ergue-te, levanta o menino, toma-o pela mão, porque que dele farei uma grande nação. Ismael, que você está aqui sentado, Deus não terminou consigo. Deus permitiu os primeiros anos de abundância de rei para Ismael, para aquilo que Deus já estava preparando para ele, uma grande nação. Diz para o teu irmão, ainda que hoje estás a passar por um momento difícil, estás deitado debaixo de um arbusto e lembras quando estavas deitado numa cama de palácio, estás na escassez e te lembras quando estavas em abundância, não te preocupes, Ismael, Deus vai ouvir o teu clamor, vai enviar o anjo, te vai tirar do lugar onde estás e vai fazer de ti uma grande nação.
Sabe porque é que eu gosto mais, muitas vezes, de Ismael? É que Ismael se fez homem sozinho. E Isaac se fez homem com o pai sempre a dar-lhe um empurrão. Talvez hoje você se identifique mais com Ismael, porque você diz assim: tive que me fazer alguém na vida, apóstolo, sozinho. Não é vergonha, nem é mau. Pelo contrário, a sua fé cresce mais. A sua fé floresce mais. E diz a palavra que, versículo seguinte, versículo 19: e abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu eu pergunto, o que é um poço? Onde existe fonte de água. Diz para o teu irmão: eu profetizo que hoje mesmo, esta semana, no meio do deserto que estás passando, Deus te vai abrir os olhos e te vai mostrar uma fonte de abundância e de provisão para ti e para a tua casa. Talvez você está num deserto e não está a ver nada. Não está a ver nada, mas eu profetizo que a sua oração vai fazer com que Deus toque nos seus olhos e você veja que Ele já preparou uma fonte de provisão para si, para a sua casa, para a sua família. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao menino. Sabe que se Abraão desse 4 ou 5 odres de água, os 4 ou 5 odres de água iam acabar. Mas o que Deus mostrou para Agar nunca ia acabar, porque era fonte. O que eu quero profetizar é que Deus vai lhe abrir uma porta que não vai ser para 2 ou 3 medidas de água, vai ser fonte. Fonte gera hoje. Olha o que o Espírito Santo me está mostrando. Diz a palavra que Deus deu um poço a Jacó. E quando Jesus veio a esta terra, em João capítulo 4, Jesus conversou com a samaritana à beira do poço de Jacó. Passado 1500 anos. O que eu quero dizer é que o Pai não lhe vai entregar provisão para um dia, nem para 2. Muda a sua mente, amado. O que Deus lhe quer entregar é fonte que gera abundância. Hoje, amanhã, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2, Deus lhe quer entregar uma fonte na sua mão. Sabe, amados, nós como filhos de Deus temos muita mentalidade de odre. Isto é, medida, dá para hoje, dá para uma semana, dá para um mês. Diz para o teu irmão: Deus quer tirar-te a mentalidade de odre e quer te dar a mentalidade de poço. Jacó levantou um poço que ainda nos dias de Jesus alguém ia tirar água. E diz a palavra que quem tirava água muitas vezes daquele poço era uma mulher pecadora. E sabe o que é que dizia a pecadora? Foi o nosso pai Jacó que nos deixou este poço. Eu quero profetizar que os filhos dos seus filhos vão beber das águas que um dia você encontrou há uns anos atrás. Imaginem, amados, quando eu tiver netos, vão dizer: este poço foi o nosso pai Jonathan que nos deixou. Diz para o teu irmão: chega de mentalidade de odre. Deus te vai dar um poço. O poço não termina, alimenta gerações. E vamos imaginar, só Deus sabe, que passado umas gerações, o Filho de Deus, o Messias, foi beber daquelas águas. Tremendo. Jacó deu água de beber para Jesus, sem estar lá.
Diz para o teu irmão, o que Deus vai te dar, sem tu estás presente, quem sabe daqui a muitas gerações, já não estamos aqui, gerações nossas vão beber das águas que nós deixamos. E cada vez que levantarem uma taça de água para beberem, vão falar no nosso nome. Foi Ele que deixou este poço para nós. Quem está entendendo? Você não liga a mim. E no meio desse poço houve conversão de almas. Porque onde há riqueza, as almas são alcançadas. A palavra é anunciada. Jesus não pregou em outro lugar da cidade. Jesus pregou onde estava o poço de Jacó. Quem me está a entender, levante-se a mão e diga amém. Guarda esta palavra. Coloca a mão, feche os seus olhos. Coloca a mão nos seus olhos. Diga, Pai, eu te peço que hoje mesmo abras os meus olhos e me mostres o poço de águas vivas que tu já preparastes para mim, para a minha casa e para as gerações futuras. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos vir ao altar e vamos clamar ao Pai como Ismael clamou. Oração de menino. Oração de menino, por muito que Ismael tivesse aprendido com o pai, ele tinha 6 anos. A oração de menino foi simples. Hoje não vais fazer uma oração complicada, porque eu creio que você, assim como Ismael, porque Ismael estava sem água, num deserto, desidratado, não tinha muita força para clamar. Talvez hoje você não está com uma força para orar 1 hora, 1h30, nem para guerrear, nem para, como muitas vezes nós fazemos aqui, dar pontapés e não sei o quê. Hoje você está apenas para fazer uma oração simples. Mas essa oração simples vai fazer com que o anjo de Deus deixe em seu favor, lhe abra os olhos e lhe mostre a fonte de riqueza e de prosperidade e de abundância que Ele já preparou para si. Vou ficar de pé no nome de Jesus. Quem quer que Deus lhe mostre essa fonte? Quem quer clamar como Ismael clamou? Sai do seu lugar, venha ao altar, vamos orar. Sai do seu lugar e venha ao altar, venha clamar, venha orar.